Eu sou Priscila Cater e vou ler para você o segundo capítulo do livro Foi por Você, de Ellen White. O título deste capítulo é A Morte de Cristo. Ao depor sua preciosa vida na cruz, Cristo não teve para animá-lo o gozo do triunfo. Seu coração estava vergado ao peso da angústia e oprimido de tristeza. Sentia sobre si o peso esmagador dos pecados do mundo que o separavam do Pai, e foi isso que lhe quebrantou o coração, determinando a sua morte. Cristo experimentou aquela angústia que hão de experimentar os pecadores, quando um dia tiverem toda a consciência da sua culpabilidade e reconhecerem estar para sempre privados do gozo e da paz dos céus. Os anjos contemplavam com assombro a terrível agonia do Salvador. Tão intensos eram os sofrimentos do Espírito que mal sentia as dores da cruz. A própria natureza simpatizou com aquela cena. O sol, que até o meio-dia havia brilhado no firmamento, eclipsou-se de repente ao redor da cruz e tudo ficou mergulhado em trevas profundas. Essa escuridão sobrenatural durou 3 horas consecutivas. Um terror indizível apoderou-se de todos os espectadores. As imprecações e as zombarias cessaram subitamente. Homens, mulheres e crianças caíram por terra, aterrorizados. De quando em quando, raios rasgavam as nuvens, iluminando a cruz e o Salvador crucificado. Todos acreditavam ter chegado a hora da retribuição. À hora nona, o negrume dissipou-se de sobre o povo, continuando, porém, a envolver o Salvador como uma mortalha. Flamejantes raios pareciam arremessar-se sobre ele, ali pendurado na cruz. Foi então que ele lançou o desesperado brado: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse ínterim, as trevas haviam baixado sobre Jerusalém e sobre as planícies da Judéia. Volvendo os olhos para a cidade, todos podiam ver agora que os raios da ira de Deus eram despedidos contra ela. Então a treva ao redor da cruz se desfez bruscamente, e com voz clara e estridente que repercutiu em toda a natureza, Jesus bradou: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma luz inundou a cruz e o rosto do Salvador tornou-se resplandecente como o sol. Depois, inclinando a cabeça, expirou. A multidão ao redor da cruz ficou imóvel e, com respiração cortada, contemplava o Salvador. De novo as trevas baixaram sobre a terra e um surdo estampido, semelhante ao de um forte trovão, ecoou no espaço, sendo acompanhado de violento terremoto. Os homens embaralhados caíram por terra. Seguiu-se a mais horrenda confusão. Nas montanhas adjacentes, fenderam-se os penhascos, sendo precipitados com estrondo no abismo. Ao mesmo tempo, abriram-se muitas sepulturas e foram lançados fora os seus mortos. Parecia como se toda a criação devera fazer-se em pedaços. Sacerdotes, principais e soldados permaneciam mudos de terror, jazendo muitos prostrados no chão. À hora em que Jesus expirou, alguns sacerdotes estavam cumprindo o ritual divino no templo. Haviam sentido o terremoto e, no mesmo instante, o véu que dividia o Santo do Santíssimo foi rasgado de alto a baixo por aquela mesma mão misteriosa que, no palácio de Belsazar, escrevera as palavras que selaram a sorte de Babilônia. O lugar santíssimo no santuário terrestre não mais seria um lugar sagrado. Nunca mais a presença de Deus havia de ensombrar o seu propiciatório. Nunca mais o favor ou desfavor de Deus seria manifestado ali, pelas sombras nas pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote. Daí por diante, o sangue do sacrifício oferecido no templo seria destituído de valor. O Cordeiro de Deus, morrendo sobre o Calvário, havia se tornado o legítimo sacrifício dos pecados do mundo. Quando Cristo morreu sobre o Gólgota, foi aberto um novo e vivo caminho, destinado tanto aos judeus quanto aos gentios.
Os anjos rejubilaram quando o Salvador exclamou do alto da cruz: está consumado. O grande plano da redenção havia de ser levado a efeito. Os filhos de Adão seriam finalmente exaltados até a presença de Deus. Satanás estava derrotado e sabia que o seu reino estava perdido.